Olá, meu boa noite a todos. Hoje vamos falar sobre um assunto que eu diria um pouco até fora de moda para muita gente, mas que é uma das instituições que permanecem e vão continuar e vai continuar permanecendo por muito tempo ainda, apesar de haver muitas críticas a respeito, inclusive sobre a concepção do que seria realmente. Então, eu estou falando de casamento. O que é casamento? Casamento é a reunião da díada separada. Originalmente, vocês eram um, vocês agora são dois. Mas o casamento não é senão o reconhecimento da identidade espiritual. É diferente de um caso de amor, não tem nada a ver com isso. É um outro tipo de experiência. Quando pessoas se casam porque pensam que se trata de um caso amoroso duradouro, divorciam-se logo, porque todos os casos de amor terminam em decepção. Mas o matrimônio é o reconhecimento de uma identidade espiritual. Se levamos uma vida adequada, se a nossa mente manifesta as qualidades certas em relação à pessoa do sexo oposto, encontramos nossa contraparte masculina ou feminina adequada. Mas se nos deixarmos distrair por certos interesses sensuais, aí iremos desposar a pessoa errada. E desposando a pessoa certa, reconstruímos a imagem do Deus encarnado. E isso é o que é o casamento. E quem lhe dirá quem é a pessoa certa, será única e exclusivamente o seu coração. Esse é o mistério. Há uma luz que cintila e algo em você lhe diz que é essa a pessoa certa. Hoje o casamento é algo muito precário na nossa sociedade moderna, porque não é encarado como casamento. Eu diria que se o casamento não é de magna prioridade em sua vida, você não está casado. O casamento significa que os dois que são um, os dois que se tornam uma só carne. Se o casamento dura o suficiente e se você se amolda constantemente a ele, em vez de ceder a caprichos pessoais, você chega a se dar conta de que isso é verdade. Os dois realmente são um, sobretudo espiritualmente. O biológico é a distração que pode conduzi-lo à falsa identificação. A função necessária do casamento, perpetuar a espécie, não é primordial. Isso, na verdade, é apenas o aspecto elementar do casamento. Há dois estágios completamente diferentes no casamento. Primeiro, quando os nubentes são jovens e seguem o maravilhoso impulso concedido pela natureza da inter-relação biológica dos sexos para produzir crianças. Mas chega um tempo em que a criança se emancipa da família e o casal é deixado para trás. Espanta-me o número de amigos que se separam aos 40 ou aos 50 anos de idade,
tinham vivido até ali uma vida perfeitamente satisfatória, juntos, com a criança, mas interpretavam essa união em termos de sua relação através da criança. Não a interpretavam em termos do próprio relacionamento pessoal, de um para com o outro. Casamento é uma relação. Quando vocês se sacrificam no casamento, o sacrifício não é feito em nome de um ou de outro, mas em nome da unidade na relação. A imagem chinesa do Tao, com a treva e a luz interagindo, mostra a relação entre Yang e Yin, masculino e feminino. E é isso que vem a ser o casamento. É nisso que vocês se tornam quando se casam. Você deixa de ser aquele solitário. Sua identidade passa a estar na relação. O casamento não é um simples caso de amor. É uma provação. E a provação é o sacrifício do ego em benefício da relação por meio da qual dois se tornam um. Então, o casamento é intrinsecamente incompatível com a ideia de cada um cuidar de seus próprios interesses. E não se trata simplesmente dos seus próprios interesses. De certa maneira, sim, cada um cuida dos seus próprios interesses. Mas acontece que esse não é apenas você, é a díade reunida em um. Eis aí uma imagem genuinamente mitológica, significando o sacrifício de uma entidade visível em nome de um Deus transcendente. Isso é algo que se torna maravilhosamente consciente no segundo estágio do matrimônio, que eu chamo de estágio alquímico, os dois vivendo a experiência de serem um. Se continuarem vivendo como viviam no primeiro estágio do casamento, eles se separarão quando as crianças os deixarem. O papai se apaixonará por alguma garotinha casadoira, cairá fora, e a mamãe se verá sós com uma casa e um coração vazios e terá de resolver a coisa por si mesma, com seus próprios recursos. É por isso que não entendemos os dois níveis de casamento. Supostamente, assumimos um compromisso para o melhor e para o pior. São vestígios de um ritual. E o ritual perdeu sua força. O ritual, que antes representava uma realidade profunda, virou mera formalidade. E isso é verdade nos rituais coletivos, assim como nos rituais pessoais relativos a casamento e religião. Quantas pessoas, antes do casamento, recebem um adequado preparo espiritual sobre o que o casamento significa? Você pode ficar parado diante do juiz e se casar em 10 minutos. A cerimônia de casamento na Índia dura 3 dias. O par fica grudado. O casamento não é apenas um arranjo social, mas um exercício espiritual. Esses são trechos tirados do livro O Poder do Mito, de Joseph Campbell. Um livro muito inspirador que eu recomendo a todos vocês. Um abraço e até uma próxima.